Olá, eu sou a Roberta e eu queria dar as boas-vindas para você para a nossa nova série de vídeos Fala Estudante. Bom, o título já é um spoiler do que a gente vai falar aqui, né? A gente vai trazer pessoas que conseguiram aumentar a nota na redação do Enem para mostrar para vocês que é sim possível alcançar excelentes notas, mesmo se você não é tão fã de redação assim. E hoje eu estou aqui com a Rafaela e o Daniel. O Daniel saiu de 620 pontos para 940 na nota do Enem. E a Rafa saiu de 660 para 840 com apenas um ano de diferença. A gente vai bater um papo aqui hoje e eles vão contar para vocês qual é o segredo para conseguir um resultado tão bom assim. Então, sejam muito bem-vindos, Rafa e Daniel. É um prazer receber vocês. Muito obrigada por aceitarem trocar essa ideia aqui com a gente. E vamos começar se apresentando? Rafa, conta pra gente aí, quem é você? Então, meu nome é Rafaela, eu tenho 19 anos, sou vestibulanda há 3 anos, moro em Salvador e sou aluna do Imagineiro pelo 2º ano. Legal, Rafa, obrigada por ter vindo participar aqui com a gente. Daniel, sua vez de se apresentar para a galera. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Daniel, mas todo mundo me conhece por Del. E eu tenho 19 anos, eu estudei junto com o Imagine no ano passado, no ano de 2019. E, Daniel, você continua estudando, fazendo para o vestibular ou você passou? Como é que é? Não, eu passei esse ano, graças a Deus, e a vocês, deu tudo certo esse ano para mim. Onde que você está? Eu moro em Triunfo, Pernambuco, é aqui no interior, mas eu passei na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, no curso de medicina. Ai, que chiquérrimo. Rafa, você falou, eu acho, onde você está estudando, mas eu não ouvi direito. Pode me falar de novo? Ah, sim, eu sou de Salvador, no caso. Mas você passou na universidade ou você continua estudando para o vestibular? Não, eu continuo estudando, estou tentando mais uma vez. Tá certo. Importante que a gente tem dois perfis diferentes aqui, já vai mostrar para a galera mais ou menos como é que funciona. E vamos começar contando como é que vocês decidiram estudar para o Enem, como vocês começaram a preparar essa rotina de estudos. Pode começar, Daniel. Não brigue. Então, aqui onde eu moro, em Triunfo, eu estudei em escola pública, escola de referência, era integral, e desde o primeiro ano, sempre os professores, a direção, eles nos estimulavam bastante, tanto para o Enem, né, que tem um leque maior de possibilidades para entrarmos nas universidades, quanto para a universidade estadual, a UPE. Só que eu nunca fui muito para o lado da estadual, eu sempre tive um desejo realmente da federal. E daí, desde o primeiro ano mesmo, o Enem esteve presente na minha vida. Fiz primeiro, segundo, terceiro ano e tive que fazer um quarto ano também, que no caso foi 2019. Rafa, e você? Conta um pouquinho para gente sobre como que foi esse processo de decidir fazer o Enem e de começar a estudar. Então, eu sempre estudei em escola particular e tinha noção que eu precisava de fato entrar na faculdade federal ou estadual, que sempre foi meu sonho no curso que eu almejo. E eu sabia que o Enem era uma oportunidade única para eu conseguir isso, entende? Então, eu decidi fazer o Enem, acho que desde o ensino médio também, desde o primeiro ano, só que eu não fiz tanto no primeiro quanto no segundo, e quando fiz no terceiro, eu confesso que não me dediquei como eu podia. Então, no ano passado, em 2019, no caso, eu tentei novamente, decidi doar tudo de mim para conseguir estudar, e aí eu tentei, acabei não conseguindo, mas ainda assim foi um ano muito importante para mim, porque foi um ano que, de fato, eu mostrei o meu melhor, mesmo quando a minha rotina de estudos era muito puxada, porque eu trabalhava e estudava, então eu tinha que conciliar os dois. Mas, mesmo que não tenha conseguido entrar na faculdade, a minha nota foi muito satisfatória. E é isso. É um processo, né, Rafa? Eu vejo esse período meio que como uma escalada, assim. Você está tentando para qual curso mesmo? Medicina também. Ai, chiquérrimos. Eu acho importante a gente mencionar como que é esse processo de saber que quer fazer o Enem e tudo mais, porque tem muita gente que não sabe nem mesmo sobre como que funciona esse processo de entrada numa universidade, né?
Então, eu, por exemplo, sempre estudei em uma escola referência também, estudei no SESI e tal, mas era um estudo muito voltado para o técnico. Então, eu fui entender como é que funcionava o processo de vestibular, o que era o Enem, o que era o SISU, como tudo isso funcionava, eu já estava no finalzinho do segundo ano e indo para o terceiro ano. Então, eu acho importante a gente contar um pouquinho sobre esse processo, porque é lógico que quanto mais cedo a gente ficar sabendo disso, mais preparada a gente fica logo para o terceiro ano também. Mas se a gente ficar sabendo mais tarde também não tem problema, dá tempo de correr atrás do prejuízo e tudo mais, né? E aí, bom, vocês já contaram o curso que vocês desejam fazer, que é medicina, e eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre como vocês conheceram a Imagine também. Pode começar, Rafa, agora. Então, eu comecei a estudar em junho. Antes eu estudava, mas era por conta própria, e eu tinha muita dificuldade na redação, então eu precisava de um curso que disponibilizasse uma correção bem detalhada, porque eu era péssima na redação, basicamente. Então, eu precisava de uma correção que conseguisse, de fato, melhorar meu desempenho. E aí eu pesquisei, procurei alguns cursos, apareceu Imagine, e aí eu vi o site, vi como era a correção de vocês, o que vocês disponibilizavam, e logo na hora eu percebi que era aquele curso que eu queria do jeitinho que poderia atender às minhas necessidades. E você, Del? Então, no início do ano passado, né, de 2019, eu assinei as minhas plataformas base, e daí no terceiro mês, mais ou menos, eu já estava bem não meio que cansado, sabe, daquela correção. Eu não conseguia evoluir. Eu estava precisando de um outro olhar. Tipo quando a gente está na escola e quer assistir a mesma aula, só que com um professor diferente. Eu estava sentindo essa necessidade de um outro olhar, de outras dicas, né, para que eu pudesse realmente crescer um pouco mais dentro da redação, que eu sempre tive dificuldade. Então, uma amiga minha me indicou o Imagine, e daí eu fui pesquisar e vi que a galera falava bastante da correção, que era uma palavra que minha amiga usou, era bem carrasca. E quando ela usou essa palavra, eu falei, nossa, eu preciso de uma correção carrasca, porque quanto mais bem detalhada, claro que carrasca de uma maneira boa, positiva, né, de cobrar bastante, que é o que a gente precisa. Então, eu assinei sem medo e não me arrependi. Realmente é uma correção bem detalhada e precisa. Legal que vocês conheceram a Imagine assim. Mas aí como é que foi? Porque vocês já gostavam de redação, vocês gostavam, mas não achavam que era coisa da vida de vocês, ou vocês detestavam redação? Como é que vocês entendiam esse processo? Então, minha relação com a redação sempre foi bem complicada. No meu primeiro e segundo ano, eu tirei nota baixa, mas eu não me importava muito, porque na minha cabeça eu tinha o terceiro para evoluir e dar tudo certo. Mas aí veio o terceiro ano e eu não evoluí. Tirei 620 e dali eu senti muito medo, senti um pavor, né? Porque o curso que eu queria é extremamente concorrido e eu precisava de uma nota alta, principalmente na universidade que eu queria, o peso era 2. Então, eu precisava muito daquilo e eu ver que eu tinha dificuldade me frustrou bastante. Toda semana, quando chegava o horário de fazer a redação, eu tinha muito medo, me dava muita ansiedade, porque eu tinha dificuldade. Foi a partir do meio do ano que eu comecei a evoluir e que eu comecei a me sentir mais confortável e mais confiante. Mas minha relação com a redação nunca foi muito, muito boa. Rafa, já tinha um pouquinho mais de abertura? Então, não, nem um pouco. Eu sempre falo que eu sou mais da área de exatas, então linguagens e humanas nunca foi muito a minha praia. Só que eu sempre tive conhecimento que a redação ela tinha um peso muito importante para o meu curso. Então eu tinha que, de fato, melhorar minha produção textual e não tinha jeito. E a única coisa que eu poderia fazer para melhorar isso era praticando. Então, com o tempo, a redação deixou mesmo de ser algo que eu banalizava e se tornou algo, de fato, importante nos meus estudos por causa do peso para a área específica que eu quero. Então, quando eu comecei a melhorar meu desempenho também,
a redação acabou se tornando algo mais tranquilo, até que eu já tinha um melhor entendimento de como fazer, independente do tema. Então foi mais algo que, com o tempo, eu consegui facilitar, mas só com a prática mesmo. Tá vendo, gente? Não importa se você detesta a redação, é possível conseguir uma boa nota. Até porque a gente sempre fala, né? Imagine que redação é prática. E a redação do Enem, ela envolve muita técnica. Então, se você consegue pegar a técnica e trazer isso para o seu treino, você vai conseguir uma boa pontuação na redação, não é verdade? E aí, agora eu queria que vocês contassem um pouquinho também sobre como é que foi esse cronograma de estudos, como que foi esse processo? Vocês tinham um cronograma, tinha um plano de estudos, ou vocês só foram e mesmo, e assim, deixa a vida me levar? Como é que funcionou tudo isso para vocês conseguirem uma pontuação tão boa na redação? Então, o meu cronograma voltado para a redação era simplesmente baseado em prática. Eu gostava de fazer redação toda semana, porque eu acho que não tinha muita coisa que estudar. Por muito tempo eu fiquei presa à teoria de redação coringa, frases, citações para colocar, e isso nunca deu certo. Eu sempre tirava notas ruins e acabava me decepcionando. Com isso, eu percebi que não tinha jeito, eu era praticando, não ia ter citação coringa nenhuma que me fizesse melhorar a nota se eu não entendesse como é que a redação funcionava. Então, era prática toda semana. Então, como eu estudava totalmente à distância, meus cursos eram todos online, eles disponibilizavam um cursinho específico, ele disponibilizava todo o material que eu teria que estudar durante a semana. E daí, eu com esse material, eu me organizava durante os dias. Eu, como tinha bastante dificuldade em natureza, minha semana praticamente era estudando natureza, matemática e a redação. A redação eu comecei praticando uma vez por semana, justamente por causa do conteúdo das outras matérias, que era bem extenso. E daí eu praticava, e do meio para o final do ano, teve o desafio do Imagine no Instagram, que lançavam 3 temas por semana. E como eu já estava meio cansado, desmotivado, ansioso, eu assinei, né, me proporcionei esse desafio, que eu gosto bastante de desafios, e me arrisquei. Eu não vou mentir, tinham semanas que o cansaço batia e eu não concluía as 3 redações. Mas sempre que eu podia me desafiar a completar essas 3 redações por semana, era extremamente gratificante. Eu me sentia cada vez mais bem preparado. Ai, que bom. Eu vou falar já para vocês explicarem um pouquinho mais sobre esse processo de estudo da redação, né? Se vocês refaziam redações, como é que vocês praticavam e melhoravam mesmo a redação. Mas eu só queria ressaltar aqui para quem está vendo a gente, o desafio redação, desafio Vem 1000, tá rolando ainda no nosso Instagram, agora ele está com um formato um pouquinho diferente, são 2 redações por semana, e a gente está trabalhando por eixo temático. Então, toda semana a gente tem 2 redações e a cada 15 dias a gente troca o eixo temático. É só correr lá no nosso Instagram, @imagineedu, para conferir qual que é o desafio. E agora eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse processo de estudo da redação mesmo. Porque eu sei que tem gente que refaz uma mesma redação, sei lá, 3 vezes até conseguir uma boa nota. Tem gente que prefere trabalhar diversos eixos temáticos diferentes. Como é que vocês faziam? Pode começar, Del. Então, eu comecei já o ano 2019 bastante preocupado com a redação. E minhas primeiras notas foram na mesma linha, foram ruins as notas. Era compreendida de 500 a 600. E eu não conseguia entender o porquê de minha nota ser aquela. Eu estava ciente de todas as competências, eu estudava, eu sabia o que tinha que ter na minha redação, mas eu não conseguia passar dos 600. Então, eu parei, fui pesquisar redações de nota 1000, pesquisei redações. E fui ler e comparar com as minhas. Procurava temas um pouco semelhantes, nem sempre encontrava os mesmos temas, mas semelhantes. E eu via que naquela redação nota 1000, tinham conectivos mais bem articulados, mais bem encaixados. E eu via que na minha redação não tinha aquilo. Então, eu tentava absorver aquilo. O mesmo com o repertório, a conclusão, os elementos que deveriam ter. Enfim, para mim funcionou bastante esse modelo, porque eu já sabia como deveria fazer, mas eu precisava de um comparativo ali.
a minha redação nota baixa e uma redação nota 1000. Eu fazendo aquele comparativo com o que eu tinha feito, com o que eu poderia fazer, me ajudou a subir bastante de nota, subir bastante minha nota. Cara, adorei. Ai, desculpa. Pode continuar. Não, pode falar. Eu ia falar que eu adorei essa estratégia, porque eu nunca vi ninguém falando que fez assim, bater uma redação nota 1000 com a sua própria redação. É um tombo muito grande, porque no início do ano eu via como algo totalmente utópico. Nossa, isso é magnífico, eu nunca vou chegar perto disso. Mas a gente tem que parar com isso, é só praticar que todo mundo tem o mesmo potencial. Em relação a reescrever redação, no começo eu tentava, só que me cansava muito, sabe? Não funcionava comigo. Eu tenho amigas que elas faziam isso e viam o resultado, mas para mim não adiantava. Eu ficava cansado, frustrado, desmotivado. Então, logo no começo do ano eu já deixei isso de lado. Eu passava para outros temas, outras redações. Tá certo. E você falou uma coisa também, Del, você falou sobre conectivos. Eu vou contar um segredo aqui. Um dos nossos conteúdos mais acessados, tanto no nosso blog quanto no YouTube, é sobre conectivos. É impressionante o tanto de gente procurando como usar conectivo, exemplos de conectivo. Então, realmente é uma coisa que pega muito e que influencia muito na nota, né? E você, Rafa, como é que foi esse processo? Então, por incrível que pareça, eu também baseava a minha redação com comparação com notas 1000. Então, em 2019 mesmo, eu tirei 660. Então, eu peguei algumas redações de nota 1000, várias, inclusive. Tem umas até que eu não cheguei nem a conseguir acompanhar. E aí eu ia com o marcador, grifando contextualização, repertório, conectivos também, que são muito importantes. E como o Del falou, né? Às vezes a gente olha e pensa assim, meu Deus, isso aqui é utópico, não vou conseguir nunca alcançar isso. E isso, de alguma certa forma, me deixava muito triste, porque, como eu disse, a redação ela é muito importante, ela tem um peso muito grande para a área de medicina. Então, eu sabia que eu tinha que melhorar muito. Por isso, eu tinha como base essas redações de nota 1000. Mas esse negócio de reescrever, eu não gostava, não funcionava muito comigo. Eu preferia mais ir para várias áreas, testar vários temas. Eu gostava de estudar, ter uma leitura sobre os temas para poder aumentar meu repertório. Tentava fazer uma ligação com algumas outras áreas de conhecimento que eu me dava bem e tudo mais, para que a redação ficasse melhor. A parte da pesquisa é muito importante, né, Rafa? Você citou um ponto interessante, porque tem muita gente que aparece para a gente falando: mas na hora da redação do Enem eu não vou conseguir fazer nenhuma pesquisa, eu não vou ter à disposição o computador, o livro para pesquisar. Mas na hora de treinar é justamente o momento que você tem que pesquisar para conseguir ir guardando um repertório sociocultural, né? Então, às vezes, vai que você acabou de ver um dado para um tema de redação que você escreveu, você fica com esse dado lá guardado na sua cabeça, e aí cai um tema muito parecido, um eixo temático muito parecido. Vou dar um exemplo. Muita gente, aquele tema que caiu na redação do Enem de 2019, né, que era a democratização do acesso ao cinema, muita gente ficou assim, sem saber como trabalhar isso, porque ficou trabalhando ao longo do ano temas muito mais capciosos, talvez, e tudo mais. Mas a gente tinha um tema na plataforma da Imagine, que era a democratização do acesso à cultura no Brasil. E aí uma galera veio falar pra gente, logo depois do Enem, nossa, eu treinei com esse tema e super me ajudou a fazer a redação, porque eu fiz a pesquisa para ele e tudo mais. Então, é muito interessante e muito importante essa etapa de pesquisa no treino, justamente para conseguir ampliar o repertório sociocultural. E aí a gente sabe que essa melhoria da nota não foi só no Enem para vocês, porque vocês puderam perceber que vocês estavam melhorando já no uso da plataforma da Imagine. A Rafa, por exemplo, passou de uma média de 790 pontos nos 2 primeiros meses de uso para 867 pontos nos últimos meses, e o Daniel saiu de 667 pontos nas 3 primeiras redações que ele enviou para a gente para 907 pontos nas 3 últimas no último ano. Então, conta para a gente como que foi para vocês perceberem essa melhora. Acho que agora a Rafa pode começar. Então, acho que o sentimento, sem dúvida, era de saber que todo o esforço que eu estava tendo estava valendo a pena. De que eu tinha escolhido o curso certo, de que o método o qual eu estava realizando a redação estava sendo válido de alguma forma, porque eu estava tendo um retorno. Eu estava percebendo uma melhora visível nas minhas notas. Tanto que, em alguns momentos, teve alguns temas que eu caía a minha nota novamente, voltava para casa dos 600, mas depois subia, e aí eu entendi o porquê
eu tinha errado, eu já conseguia ter uma visão crítica mesmo do porquê de eu estar piorando ou melhorando a minha nota. Então, o sentimento, sem dúvidas, foi de satisfação, de dever cumprido e gratidão ao curso, porque, sem dúvidas, foi fundamental para que eu conseguisse melhorar. Essa trajetória é importante justamente para você conseguir ir entendendo, né, Rafa? Por exemplo, isso que você falou, de fazer uma análise crítica do porquê minha nota caiu, porquê minha nota melhorou, é fundamental, porque na hora que você for escrever sua redação no Enem, você vai pensar nesses aspectos também. Então, às vezes, por exemplo, o Delk percebeu que o uso dos conectivos foi um fator que impactou muito na redação dele. Olha que coisa legal. Às vezes ele estava fazendo uma redação excelente, mas por um ponto que é o uso dos conectivos, que é fundamental para a redação, ele não estava conseguindo uma nota tão boa assim. E aí ter essa análise crítica e entender quais são os pontos é muito importante. Del, conta pra gente como é que foi para você. Então, como eu já disse, uma redação boa para mim, um bom texto, era algo totalmente utópico. Então, ao analisar essa minha evolução, eu fiquei primeiramente muito feliz e acredito que o mais importante, ela me deu uma confiança. Quando eu vi esse meu crescimento, eu me senti mais confiante e mais capaz de, na hora do Enem, eu sentar, pegar a prova, ver o tema e pensar, calma, você já fez isso muitas vezes. Você conseguiu tirar notas boas, foi você que fez aquelas redações. Então por que você não vai conseguir tirar uma nota boa nessa também? E me acalmou de maneira extraordinária, porque eu sabia que eu tinha o potencial a partir de notar a minha evolução. Então, foi extremamente necessário vir de baixo e conseguir notar esse crescimento. Foi muito bom. Ai, que legal, gente. Por último, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como vocês acreditam que a Imagine ajudou vocês nesse processo. Foi um processo tão importante, tão legal. A Rafa ainda tá nele, mas, né, seguimos melhorando porque ela já conseguiu um crescimento, assim, cabulosíssimo no último ano. Então, conta pra gente como vocês acham que a Imagine ajudou. Pode ir, Dan. Então, em 2 aspectos principais. Foram muitos, mas esses 2 foram extraordinários. O primeiro foi aquela correção, que eu usei o termo carrasco anteriormente, mas, repondo minha fala, uma correção detalhada e necessária, porque nós sabemos, na realidade, que os corretores, eles corrigem inúmeras provas por dia. Nós não sabemos o humor daquela pessoa, nós não sabemos se ele vai corrigir a primeira, se a nossa vai ser a primeira redação, ou vai ser a última do dia. Então, nós temos que estar preparados para pegar o corretor mais cansado, mal-humorado. Enfim, que qualquer deslize, ele não vai pensar 2 vezes, ele vai cortar mesmo. E a correção do Imagine é exatamente assim, é extremamente atenta aos pequenos detalhes, e que foi totalmente incrível. E o segundo aspecto foi o gás no final, na reta final, para mim, que eu já estava bem cansado, desmotivado, e o desafio de perguntar, Daniel, você consegue fazer 3 redações por semana? E eu não sei se eu consigo, mas eu tinha que conseguir, então me ajudou bastante a não desistir, negligenciar na reta final, que nós sabemos que acontece bastante, né? Com tanto cansaço, tanta ansiedade, a gente acaba perdendo um pouco o ritmo. Mas nesses 2 aspectos, principalmente, me ajudaram muito. Perfeito, Del. Eu achei legal que você apontou, porque a gente sempre tem que lembrar que a gente tem pessoas corrigindo a nossa redação. Não só na plataforma da Imagine, mas no Enem também. Então, levar esse fator em consideração é fundamental também. E para você, Rafa, como é que a Imagine tem te ajudado? Então, como eu falei, foi fundamental o curso Imagine para minha melhora e melhor desempenho na elaboração da redação. Tinha algumas coisas no curso que me motivaram muito, como, por exemplo, a correção detalhada, que fizeram até que eu surgisse comigo, né, mesmo, esse sentimento crítico que eu falei, de eu perceber onde é que eu estava errando e tudo mais. Vocês também disponibilizam muito videoaulas, né, com sugestões para que eu pudesse melhorar o desempenho e evitar esses erros. Mas se tinha algo que me motivava e aumentava ainda mais a minha confiança, era o comentário final da redação. Porque, além de apontar os erros, vocês evidenciavam os meus pontos fortes. Então, de certa forma, isso me motivava de, tipo assim, realmente eu estou fazendo algo certo, estou indo pelo caminho certo. Ter os erros, sim,
tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu estou evoluindo cada vez mais, e é isso que importa. Ah, que bom, gente, que papo gostoso. Queria de novo agradecer vocês por terem compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar vários estudantes. Del, muito sucesso na sua trajetória. Com certeza você vai arrasar muito aí. Desejo muita sorte, apesar de a gente estar nesse período que eu imagino que você esteja sem aulas ou com aulas online e tudo mais. Vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá ainda. E Rafa, muito sucesso também. Esse caminho que você traçou até aqui é lindo e com certeza vai dar tudo certo. É só ter mais um pouquinho de paciência, né? Muito obrigada, gente. E, bom, quem já segue o nosso YouTube já sabe que a gente sempre tem vídeo novo aqui com vídeo aula e tudo mais, como a Rafa falou. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever para receber notificação toda vez que a gente tiver um vídeo novo. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.